essa aqui é outra, que Jesus. Essa você já achou a sua, que eu tô aqui enrolando? É gangue da bike. Kátia, esse assunto eu vou falar um negócio. E a história é antiga. Não é se nova. repete. E se repete. E aí a turma lá de Higienópolis, perto ali do centro de São Paulo, tá passando um dobrado, Kátia. Mas isso acontece na Paulista, acontece em todo lugar. lugar. Eu passei por isso na Paulista, fala no telefone, o moço mas veio... também você. Não. O moço, o polícia, falou assim, você não podia falar no telefone na Paulista. Mas não pode falar na Paulista, rua, em meu lugar filho. nenhum. Eu tava bem de boa aqui, o cara levou, eu corri. Daí eu gritei e ela falou assim, calma, ele vai voltar achando que eu não incomodo. Não. E o pior, sabe o que é? O pior de tudo? É que você ainda tá pagando uma fortuna de imposto. Você ainda tem que ficar escolhendo onde você pode falar no telefone e se você pode andar na rua assim de boa ou não. Parece e a que o resposta vilão é não. Tem uma imagenzinha, quer ver? Olha só Vamos o ver, momento. olha lá. Vamos direto à reportagem, então? Vamos. Letícia Gil, Kátia, preparou. Circula pelo bairro diz que esse tipo de assalto tem sido frequente durante e antes da quarentena. Dentro dos condomínios, os moradores recebem dos administradores avisos sobre o perigo dessas gangues. As pessoas vêm com o celular falando, eles passam devagarzinho, daqui a pouco o bote dele é muito rápido, né? As ações acontecem sempre da mesma Você vê que ele forma. não larga a bicicleta, Mulheres e com medo de idosos são ladrão. os principais alvos dos bandidos, que se aproveitam da distração dos pedestres para agir. Acontece bastante aqui, principalmente aqui na Avenida Higienópolis, ali na Avenida Angélica, né? Esta mulher conta que já foi vítima desse tipo de assalto nessa região. Ele puxou minha bolsa, eu caí no chão e levou embora. Gente, você viu só? Principais vítimas, mulheres e idosos. Olha esse flagrante que acho que a polícia mandou pra gente. Olha essa imagem, quando mas ele chega pra atacar. Olha como o bandidinho, com medo do ladrão como ele segura a bicicleta pelo banco, olha lá. Segura, ó. Pra não deixar ela cair. Não, pra pegar é a outra lá. Olha lá. São flagrantes assim, Durante só do o último dia. mês, tá, Kátia? Pra vocês verem como a situação tá complicada. É dia de noite, mulheres, idosos, o público mais alvo dessa turma que não tem nada a perder. Mas né, eu vou Kátia? te falar, se fosse só em Higienópolis, seria fácil de você resolver. Tudo quanto é canto. Em tudo quanto é canto. Eu vi outro dia uma matéria, não sei se foi no Brasil Urgente, no Jornal da Band, em Fortaleza, do mesmo jeito de bike. E, gente, faz anos que isso acontece. Eu não consigo entender. Eu tenho vontade, na hora que passa a criatura, você só dá uma esticadinha de perna e um abraço. Caiu, desculpa, né? Você tá aqui, faz... A gente mostrou um caso de um senhor que fez isso, né? Ele Lembra botou que o pé. a gente segurou, Eu nos falei de um amigo meu que estava na Paulista, e aí tava um policial correndo atrás do bandido, e o bandido tá bem na frente. Ele só fez assim, ó. Aí derrubou ele, ai, desculpa. Aí veio a polícia e pegou. Acontece. Porque, gente, ó, infelizmente, a gente tem que começar a se preocupar em como a gente vai se defender. Esticando a perna para derrubar o bandido, sem ele perceber que foi de propósito. Você não poder falar na rua de celular, não poder nem carregar o celular, nem andar de bolsa. O seu trabalho com honestidade, né, Kátia? Então. Parece que a gente... É claro, a orientação oficial é não reagir. Mas às vezes a gente na hora acaba não sabendo. Mas o ideal é, infelizmente, empreste. Mas sabe o que acontece? Lute, né? É que você vê essa criatura, esse bando de ladrãozinho aí. O que eles fazem? Eles roubam. Aí a polícia pega, tem 15 aparelhos de celular. Aí levam para delegacia. E o problema não é dos policiais, nem do delegado. É da lei que a gente tem de 1900 e bolinha. Não é verdade. No tempo que não se roubava quase nada. Roubava cavalo, que estava preso amarrado na árvore. 1900 e bolinha. E aí o que acontece? O bandido fica lá uma semana e sai. Sai rindo da cara do policial, rindo da cara da gente e fazendo coisa pior. E debochando. E o que chama atenção também, Kátia, é o seguinte, a gente tem as câmeras, a gente tem a turma que já Então, como que reclama. não prende? No bairro, não prende, não gente. acha a pessoa. Por que também a polícia não melhora ali o atendimento, o policiamento naquela região? Mas a polícia pega, leva pra delegacia, delegado lê a lei e vai ter que soltar. E a gente já teve delegado aqui falando que às vezes não pode nem divulgar, né, direito porque o delegado pode ser processado ainda. O delegado não pode deixar que enquanto o acusado não seja julgado, ele não pode mostrar o rosto. Por isso que os bandidos não tudo assim, ó, cabecinha de cabeça tem que baixa. respeitar. Agora é importante, Kátia. Vontade de pegar no cabelo nessa hora e virar e falar assim, tu não é macho? Agora dá um mostra a tua sorrisinho, cara. né? Agora é importante, gente, é muito importante. Parece papo chato, boletim de ocorrência tem que fazer. Porque isso parece papo chato, mas é importante porque isso de alguma forma contribui para o trabalho da polícia, para o monitoramento e cabe também a gente a cobrar dos policiais e das autoridades atenção, principalmente de Higienópolis. E a gente tem que cobrar
é se rever as nossas leis de acordo com a necessidade de hoje. Porque a necessidade de 50 anos atrás era completamente outra, mas não existia essa quantidade de gente, essa quantidade de bandido. Então não adianta ter uma lei antiga desse jeito. E a pessoa que compra esse celular roubado também está colaborando com esse sistema. Tem isso. Também. Você lembrou bem, porque só tem gente roubando celular, porque tem gente metida esperta que compra produto de roubo. É verdade. Então tem que aí fala, não sei que é roubado. Ué, se o celular custa 5 mil, você está cobrando, está vendendo aí comprando por 500, você vai achar que milagre é esse? É uma promoção relâmpago? Não queira ser espertinho, porque o mundo não é dos espertos. Lembrando, Kátia, que nesse final de semana também aconteceu isso com o jornalista Matheus Ribeiro, né? Ele estava correndo lá no Distrito Federal, né, lá em Brasília. Ele é âncora do jornal lá na Record, o jornal local de lá. Ele estava correndo e aí o cara tentou puxar o celular do braço dele e não conseguiu. E aí ele acabou reagindo também, trocou socos com o cara, ficou com o rosto todo inchado. Então é aquela história, não reaja, né? Mas é aquilo que a gente fala, a gente nunca sabe como a gente vai reagir nessa hora. Num dia que você está tranquilo, num dia que você já está pilhado, você não sabe como que se você vai reagir ou não vai. É a descarga de adrenalina que descontrola a gente. Eu já fugi de assalto. Eu também já fugi. O cara armado. Eu também com o cara armado. Então, eu não sabia que a minha reação ia ser essa, mas eu reagi assim também. Né? E depois disso, eu não sei você, mas depois disso, uma série de vezes eu estava atravessando algumas ruas paralelas à Paulista, eu vi uma pessoa que ficava olhando muito para mim, eu já fazia assim para dar um murro, porque eu aprendi que não pode dar murro assim. E eu já ia assim com o punho para trás. Preparado, olha que ridículo. Então pensa que você ficou. Esse é o Matheus Ribeiro. Sim. Olha o rosto dele, coitado. Olha o olhão lá. Mas ainda, graças a Deus que tá vivo, né? Graças a Deus. Ele disse que percebeu que o cara não estava armado na hora, ele viu que o cara ameaçava tirar alguma coisa ali, uma faca, alguma coisa, mas ele viu que ele não estava e acabou trocando socos, inclusive o cara não conseguiu levar o celular dele. Mas olha que situação, não, né? Mas pra e quê? se na hora você acha que o cara não tá armado e ele tira um estilete de trás e te enfia? Não, a gente já viu histórias assim, Nossa, né? Deus que me livre, viu? É assustador, gente. E dá tristeza demais. A maior parte das vezes, eles não andam sozinhos. Não, eles têm a ganguezinha. Lembra que eu já até contei lá da Paulista, que tinha uns rapazes, porque, enfim, eu moro lá um tempão e trabalhei lá há 15 anos. Então eu andava muito de metrô, via tudo. Tinha uns 2, 3 rapazes, o Léo, acho que... Cadê o Léo? Ah, tá ali atrás. Você vai lembrar, Léo. Eles ficavam encostados lá do lado do prédio lá da Gazeta, assim, ó, de terno. Aí você pensa, saíram do emprego, estão lá confraternizando com os amigos, né? Eles passavam alguém com uma mochila, a pessoa distraída, eles só faziam assim, ó. Sinalizavam. Assim, ó. Aí os outros 2 estavam na esquina, porque eu tive a manha de ficar parado olhando, comendo pipoca parada. Aí eles iam lá, assaltavam a pessoa e levavam a mochila. E os outros 2 continuavam ali, mas gente bem vestida. Você nunca Olha, vai dizer, bandido. Mas se reagisse, eles estavam prontos para atacar junto. Se agisse, eram 4, e não só os 2, como estavam... Lá no centro, eles pegam as senhorinhas, às vezes, uns 5, assim, meio junto. Então, eu vi. Praça da Sé. Sim. Lembra que a gente mostrou acho que do Brás jogaram também, um senhor no Brás? Ele caiu de rosto na sarjeta? Podia ter se machucado, né? Teve um senhor que se machucou, quebrou, acho que a perna. Sim. Eles são muito covardes, Kátia. Eles não têm o que perder, né? Agora, se fizesse com a mãe deles, o que eles iam achar disso, né? Aí como é que é a vida, né? Então. Ô, Kátia, agora vamos falar de uma coisa que é o seguinte. O quê? Como é que eu vou falar dessa notícia? Porque, assim, às vezes a gente tem uma discussãozinha, uma briguinha. Você não é muito discutir, né? Não, mas quando eu discuto também... Mas aí, quando você tá todo errado no meio da discussão, parece que tudo vai dar errado. Mas se você tá errado, que bom, né? E esse daí... A imagem é impressionante, Kátia, que parece que o castigo, a gente tá falando assim, porque a história, felizmente, terminou sem a morte, terminou bem, né? O final, entre aspas, feliz. Mas teve uma discussão dentro de casa. Então, vamos lá na sacada, quer ver, ó? Olha esse rapaz desse primeiro andar. Primeiro andar, Kátia, veio uma gritaria. Você não presta, você aqui. Ó. Ele quer jogar alguma coisa na pessoa. Ah, é? Então toma, leva o que é seu. Olha a volta. Kátia, olha isso. Olha isso. Pegou pesado, hein, Kátia? Vai jogar. Olha isso, quer ver? Discussão feia, a gente pediu família essa história, hein? Agora, ó. Agora ele vai lá dentro, Kátia. Parece que teria sido, inclusive, o artigo motivo da briga, ó. Então leva, é seu. Ai, olha. Jesus. Foi. Graças a Deus, ele tá bem. Ele tá bem, Kátia. Ferimentos leves, um milagre. Porque ele caiu ali de cara. Na hora que eu vi... Caiu de cara no Me faltou até o ar, sabia? Nossa. Te dá uma agonia, porque ele caiu... Com tudo. Porque não era a hora dele, né? Porque ele caiu assim, com o corpo chapado no asfalto. E graças a Deus que era no primeiro andar, né? Nossa, se fosse mais alto... Mas mesmo assim... É perigoso. Ia se matar, Sim. gente. Pra quê?
Pra quê? E ele é o pai da família. Aí ele tava discutindo com um dos filhos, a mãe e o filho mais novo desceu. E aí ficou essa discussão dele com o filho embaixo, o outro, mais velho. Quando o pai cai e despenca. Isso foi na Turquia, gente. Mas olha o desespero. Na hora, cara, fica aqui. Mas é aquilo que você começou dizendo, a pessoa fica cega. Fica cega, raiva, né? Sabe aquela história do que você fica sem enxergar na frente? Não. Parece que você nem tá no corpo mais. Então, pra quê? Tem que aprender a controlar esse impulso da gente querer voar em cima dos outros, não é? Gente, discussão não leva a lugar nenhum. A gente mostrou a briga agora há pouco. Para, respira, né? Vai embora se não é a sua, né? Engole o sapo, mas não... Olha o risco que você corre. E sem falar, gente, que se coloca em risco. Imagina depois quem está no meio da encrenca. Nesse caso, a pobre da mãe, que não tinha nada a ver, os dois filhos. Se Deus me livre ele morresse, todo mundo ia se sentir culpado. Fica uma sequela ali. Imbecilidade, né? Ai, meu pai, sorte que a ambulância chegou, atendeu, mas fica a experiência, o exemplo do que não se fazer, né? Será que ele acalmou o facho? Acho que agora, eu acho que a família vai viver em paz. Né? Pelo amor de Deus. Era dia dos pais, inclusive, né? Por esses dias. Mas vai saber. Sabe que tem gente que... Triste, né? Pô, que a vontade de brigar, esbofetear, supera o bom senso. Vai Olha fazer uma isso, esteira, gente. lava uma louça, mas não briga não, gente. Ficar cego de ódio. A gente até tem essa expressão, né? Mas Você sabe fica uma cego coisa de ódio. que eu vi lá também, e o que eu acho que a gente tem que prestar atenção? Olha a altura da sacada. Abaixo é baixinha, da cintura, né? que é abaixo da cintura. Quando tá nesse ossinho que a gente tem aqui do quadril, gente, se bate com força, a maior parte do corpo tá na parte superior. O peso é maior, você vai. A cabeça pesa mais que os pés, então a gente pensa nisso. Essas são perigosas até de alerta para limpar, né, Kátia? A pessoa que às vezes tem uma coisa, você tem que ter muito cuidado com o equilíbrio ali, que você é um acidente. No prédio da frente onde a gente mora, tem a janela vai até o chão, igual a do nosso prédio. Só que tem um ferrinho só. Não é... Tem só um ferrinho, não é uma grade, nem nada disso. E baixinho, que tem o quê? Uns 50 centímetros. Nossa. Mas, do nosso prédio a gente vê 50 centímetros. Mas depois, quando a pessoa tá de pé, a gente vê que deve ter mais o quê? Mais uns 50, mais ou menos lá. A gente já cansou de ver criancinha. Tem gente que põe vidro, outros não colocam vidro. Criancinha com tanto assim da janela aberta, lembra que eu comentei contigo? Enfiando a cabeça e tentando abrir a janela. Eu fiquei na janela, gritando pra ver se alguém lá daquele prédio olhava e ninguém olhava. Passou o zelador, passou o guardinha. E graças a Deus a criança, acho que o anjo da guarda dela, catou pela blusinha e pôs pra dentro. Porque demorou 1 hora quase pra alguém ir lá e fechar a troca da janela. Que desespero, meu Deus do céu. E com criança que a gente já mostrou tanta história que é questão de segundos. Não dá pra brincar. Não é? Verdade. Falando em brincar, vamos mostrar mais uma daquelas histórias que, num primeiro momento, a gente fica revoltado, angustiado, não entende. Depois a gente vai tentando melhorar e fica... Qual dessas? Essa aí, ó, tá vendo esse moço aí? É o seu Jadir, Kátia. O seu Jadir tá em São José dos Campos. Aqui ele tá com a cachorrinha na mão ali, tá vendo? Eu vi. A cachorra Isabela. Tá em São José dos Campos, esse senhor, e ele queria entrar para tomar um café no mercado municipal que tem ali, sabe? Sei. Algo que ele já faz há muitos anos. Ele não resolveu fazer agora não, tá? Ele vai com frequência. Olha o que acontece. Olha essa cena. É uma abordagem. Olha a brutalidade dos guardas municipais. A senhora tentando defender. A cachorra cai no chão. Isso aí é quando ele pega a cachorrinha pedindo desculpas, Kátia, pra cachorrinha dele. Gente, uma confusão. Que tamanha agressividade com o rapaz? É inacreditável. Segundo a guarda municipal, ele teria jogado um copo de café neles. Mas a abordagem... tanto que o prefeito da cidade pediu desculpas em nome da cidade. Agora, olha a humilhação que esse homem tratado. Assim, vamos supor que ele tenha jogado o copo de café. Porque um errou, os policiais erram 10 vezes mais? Sim. 3 homens num senhor de idade. E arrancando o cachorro. O cachorro caiu ali de qualquer jeito no chão. Mas isso por quê? Porque ele não podia entrar no mercado com o cachorro? Não queria entrar, não podia entrar com o cachorro. Mas ok, cara. E o cachorro estava dentro da casinha ali. Tava na mão. Antes estaria, e aí ele tirou no meio da discussão. Mas tudo bem que a nova lei, hoje a gente foi fazer uma gravação no shopping, tinha proibida a entrada de animais. Hoje a recomendação está sendo essa. Então, que eles explicassem, olha, senhor, o senhor veio sempre, mas a partir de agora a recomendação é essa, em função de toda a pandemia do Covid. Explicasse essa história. Mas fazer assim, tratar ele como ele tratou, é claro que ele ficou traumatizado, foi ajudado agora, mas antes...
a gente tem o seu Jadir para contar um pouquinho de como ele se sentiu dessa humilhação. Péssimo, coitado. Vamos ver. Oi, Kátia, tudo bem? Eu sou o Jadir, eu queria falar com você o que aconteceu ontem. Eu vou no mercado municipal aqui de São José todos os dias tomar café, tá? Há 3 anos. E quando eu estava chegando, um guarda municipal não deixou eu entrar com a Isabela. E eu falei para ele que ela estava no meu colo, que poderia entrar. Mesmo assim, ele insistiu. Mesmo assim, eu fui lá, tomei café. Quando eu ia voltando, ele me barrou na porta, com um cacetete na mão, me ameaçando e batendo em mim. Trêmulo, faltou experiência na parte dele. E me xingando, e me querendo me agredir. Aí deu tudo o que aconteceu. Aí eu fui embora. Tá? Aí eles foram atrás de mim no calçadão daqui de São José, pegaram, me agrediram, vieram com turbulência comigo, me xingaram, falaram que ia me levar preso porque eu agredi um guarda, sendo que eu não agredi, tá? A gente só trocou palavras de ofensas e foi tudo isso que aconteceu. E eu estou muito triste com isso. Foi muita humilhação pela parte deles que eles fizeram comigo. Todo mundo olhando na rua, eles colocando algema em mim, eu não sou ladrão, não sou bandido para fazer isso comigo. Um abraço, muito obrigado. Viu? Um beijo, Jadir, mas o senhor não tem que se sentir constrangido, não. O senhor não fez nada demais. Se não pudesse entrar lá no mercado, eles deviam falar com educação e explicar a situação. Então, eles que deviam se sentir envergonhados e constrangidos, porque a atitude deles foi deplorável. Despreparado. Total. É um absurdo. Despreparado, descontrolados. O que está acontecendo com as pessoas? Que a gente está vendo até gente que devia ser mais centrada, com os ataques de fúria, várias coisas de filme. Sim. E já mostramos aqui outras situações dos guardas com a postura, né? Que foi o caso lá do desembargador, lembra que o guarda com uma postura. Agora, em toda profissão tem essas situações. Agora o seu Jadir, Kátia, que mora sozinho, mora com a cachorrinha dele, a Isabela. Sorte, surgiu um anjinho na vida dele, o Esdras. Agora ajudou ele a fazer o boletim de ocorrência. Tem uma imagenzinha dele aí, ó, quando ele cuida da cachorrinha, fez os exames de corpo de delito. Levam na casa dele, Kátia, já levaram comida, ele ganhou uma ajuda. E agora vai se recuperar desse trauma. Café, gente? Vai ser na saída, né? Depois ele entrou, ele já fez. Mas acho que eles se sentiram afrontados. Eu falei pra você não entrar e você entrou. Desafiado. Não tem assalto ali, não tem nada acontecendo, gente. Então, não tem assalto em São José dos Campos. Entrou, desrespeitou. Deus queira que não tenha muito o que eles fazendo, que não tenha assalto. Porque sinal que a prefeitura tá fazendo um milagre, né? Porque em qualquer lugar desse mundo hoje em dia a situação tá caótica, ainda mais com a pandemia. Ainda mais lá. E os 3 afastados agora para uma abertura de inquérito, instaurado, o prefeito pediu desculpa, seu prefeito, a gente acha simpática a desculpa do senhor, mas não dá para deixar pessoas assim trabalhando de frente com o público, principalmente os idosos, os animais que merecem tanto carinho. Qualquer um, né? O ser humano. Qualquer vida, na verdade, merece respeito. Falou tudo, e é ridículo um profissional que devia ser treinado, treinado ele foi, só não coloca em prática, né? Agir de uma forma terrível dessa. Beijo, seu Jadir. Força aí. Seu Jadir. E pra Isabela. Essa velhinha linda. Essa imagem é a imagem mais linda. Ó, beijinho. E ela chorando de bolacha, não foi nada. E olha isso, deprimente.